Fala pessoal, tudo jóia? Sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal. Um festival de dividendos foi o que se viu em 2021, fazendo a alegria de muitos acionistas. Por isso, eu acho super importante nós analisarmos as empresas que foram generosas ano passado, justamente para nós termos uma ideia do que pode vir a ocorrer ao longo deste ano. Alguns indícios já estão aparecendo e sendo anunciados. Porém, ainda é cedo para fixar uma posição em relação ao que irá acontecer ao longo de 2022. Bem, nós chegamos ao final de 2021 com um expressivo número de empresas pagando excelentes proventos. Muitas empresas surpreenderam distribuindo dividendos além do que se esperava. Como se não bastasse, nós vimos algumas lastrearem ainda mais as suas iniciativas com significativos incrementos. Percebemos o fechamento do ano com uma quantidade considerável de companhias anunciando mais remuneração aos seus acionistas. O resultado mostra o quanto investir em empresas de capital aberto é um excelente negócio. Contudo, a cautela deve sempre ser levada em consideração, mesmo porque, em determinados casos, a distribuição de dividendos e o anúncio de pagamentos generosos de proventos pode ter a intenção de maquiar a real situação de uma determinada companhia. Por isso é extremamente importante que você saiba analisar se aquele investimento que você pretende fazer um aporte condiz com a atual situação de uma determinada empresa. Pequenas análises são capazes de mostrar de forma bastante clara se vale ou não a pena o seu investimento. Meu nome é Marcelo Teófilo e o episódio de hoje do Impodcast é sobre as empresas que mais pagaram dividendos ao longo de 2021. Então, se esse assunto é do seu interesse, se inscreva no canal e ative as notificações para você ser informado, para você ser informada sobre os novos episódios. Isso também ajuda o YouTube a distribuir o conteúdo, fazendo com que mais pessoas possam vir a ter acesso à informação. Tá joia? Então vamos lá. Bem, a Economática liberou a relação completa com as empresas que mais pagaram dividendos em 2021. Chama a atenção o fato de que as companhias de commodities tiveram um excelente desempenho, muito em razão da retomada das economias globais. O aumento da demanda impactou as exportações de determinados produtos, elevando os resultados das empresas ao longo dos últimos meses. O reflexo foi um caixa bem mais robusto, possibilitando que os acionistas obtivessem ganhos mais generosos com seus investimentos. Por isso, gente, eu sempre gosto de frisar que diversificar é importante para que o investidor possa minimizar os riscos. Entretanto, quando se tem a exata noção do que se está fazendo, não há necessidade de que essa diversificação seja tão extensa assim. Mesmo porque, quando você muito diversifica, você acaba inibindo melhores ganhos que você poderia vir a ter se estivesse investindo em companhias que entregam regularmente excelentes resultados. Mas a analisar a consistência da empresa, a consistência dos resultados é primordial para que você não embarque em uma canoa furada, investindo em uma empresa que não faz da distribuição de proventos uma prática frequente, uma prática recorrente. Mas vamos à lista com as melhores de 2021, feito pela Economática, tendo como base os dividendos e os juros sobre capital próprio informados a B3 em 2021, entre janeiro e novembro. Bem, a empresa que encabeçou essa lista foi a metalúrgica Gerdau, com 20,60% de distribuição ao longo do ano passado. Esse resultado da Gerdau ocorreu muito em razão do que eu falei para vocês anteriormente, que foi o aumento da demanda pelo setor em 2021, justamente com a retomada da economia global. Só para ilustrar, a metalúrgica Gerdau é uma holding que controla a Gerdau Sociedade Anônima, com 45,7% de participação. Essa informação você encontra no site da própria companhia, mas como muitos não sabem a diferença entre as duas ações, eu resolvi fazer essa observação. Para muitos chamou a atenção a elevada distribuição por parte da Unipar. O salto que se viu
fez com que os proventos distribuídos alcançassem um expressivo percentual de 20,56%. O atual payout da empresa sugere que os próximos anúncios podem deixar os seus acionistas com um largo sorriso no rosto. Que o diga Luiz Barsi, que detém uma fatia considerável da companhia. Então fique de olhos bem abertos aos resultados que serão divulgados nos relatórios da empresa e, na medida do possível, eu tentarei mantê-los informados aqui no canal do YouTube. A Vale ocupando o terceiro lugar dessa lista certamente não é nenhuma surpresa. Os resultados apresentados pela companhia durante o ano foram sempre muito positivos, não deixando dúvidas que os acionistas poderiam vir a ser beneficiados com a distribuição de ótimos proventos. No final das contas, foi exatamente isso que aconteceu. Quem tinha ações da companhia em carteira abocanhou nada mais, nada menos do que R$ 14,64 por ação. A retomada do preço do minério, principalmente em relação às exportações para a China, deve manter o desempenho da Vale em níveis elevados. Se isso vier a se confirmar, a distribuição de bons dividendos pode perdurar ao longo do ano de 2022. A Porto Belo apresentou resultados acima das estimativas do mercado. De acordo com o relatório, o lucro líquido da companhia foi de 80,7 milhões no terceiro trimestre de 2021. Este resultado apresenta uma alta de 291,2% em relação ao terceiro trimestre de 2020. O resultado da companhia ainda foi favorecido pelo melhor desempenho da divisão de negócios da Porto Belo Shopping, que teve seu desempenho favorecido pela abertura de novas lojas franqueadas. Somado a isso, as maiores margens possibilitaram uma melhor performance operacional no período. Os bons resultados acabaram refletindo na distribuição de dividendos aos acionistas e foi exatamente isso que ocorreu. Nos deparamos com a Copel na quinta posição, com uma distribuição que alcançou 16,4% de dividendos. Essa distribuição não chega a surpreender, tendo em vista que a empresa vinha apresentando resultados consistentes e frequentava toda e qualquer rodinha de bate-papo entre analistas e investidores. Existem excelentes perspectivas de pagamento de ótimos dividendos pela companhia ao longo de 2022. Por isso, gente, é importante nós estarmos atentos e principalmente nós analisarmos o desempenho não somente ao longo de 2021, mas sobretudo nos últimos 5 anos. A recorrência é fundamental para todo investidor que visa o recebimento de proventos no longo prazo. Quando a JBS divulgou que o seu lucro líquido havia alcançado 7,6 bilhões no terceiro trimestre, ou seja, uma alta bastante expressiva de 142% no comparativo anual, o mercado já tinha uma expectativa que o fechamento de 2021 poderia vir a beneficiar o acionista com uma distribuição interessante de proventos. Pois é, nem mesmo os problemas que surgiram com a suspensão temporária de embarque de carne bovina para a China foram capazes de inibir os resultados da companhia. O desempenho das operações na América do Norte acabaram impulsionando os lucros e compensaram as adversidades vividas no Brasil. Assim como a Vale, a Gerdau atravessou o ano colhendo os frutos de um ano que foi muito generoso para as empresas do setor. Quando a empresa se pronunciou sobre a alta demanda do aço nos mercados em que atua, ficou bastante claro que a companhia estava totalmente alinhada com as necessidades do mercado naquele momento. Essa sensibilidade em perceber as nuances do mercado associou-se ao fato de que a empresa nos últimos anos otimizou as suas operações com um portfólio de produtos de maior valor agregado. Com isso, não houve maiores problemas para o Conselho aprovar a generosa distribuição de proventos aos acionistas. No caso da Transmissão Paulista, chama a atenção o compromisso que a empresa possui em pagar regularmente dividendos aos seus acionistas. Esta política está muito associada ao fato de que a companhia deve continuar distribuindo dividendos acima de 10%, caso não haja investimentos em fusões e aquisições que necessitem de aportes mais expressivos.
Outro fator que colabora para essa interpretação é que a empresa segue com o endividamento sob controle. Assim, o percentual de 12,28% atende perfeitamente os acionistas que visam obter uma remuneração recorrente por meio da distribuição de proventos. Neste estudo que eu fiz em relação à análise disponibilizada pelas corretoras, ficou claro que a grande maioria recomenda que a ação seja mantida em carteira. A Minerva fechou o ano ancorada pelos bons resultados gerados pela Athena Foods, que acabou por compensar as restrições impostas nas exportações para a China. A diversificação que vem sendo adotada nas operações da empresa tem se mostrado bastante eficiente a ponto do fluxo de caixa se encontrar positivo por longos 15 meses consecutivos. Essa enorme recorrência tem mantido os índices de endividamento da companhia abaixo de 2,5 vezes. Assim, o pagamento de dividendos acima do mínimo obrigatório tem se mostrado uma realidade plausível para a companhia. A similaridade na distribuição dos proventos entre a Marfrig e a Minerva decorre do fato das duas atuarem no mesmo segmento e terem sido beneficiadas de maneira muito parecidas. No caso da Marfrig, a National Beef, hoje a quarta maior indústria de carne bovina dos Estados Unidos, registrou a melhor margem EBITDA de sua história, ou seja, 26,8%. O que se traduziu em forte geração de caixa para a Marfrig, que nada mais é do que a sua controladora. Este ótimo desempenho representou 95% do lucro alcançado, favorecendo os acionistas com uma boa distribuição de dividendos. Sendo assim, gente, a pergunta que fica é: o que esperar para esse ano de 2022? Bem, acredita-se que por se tratar de um ano marcado por uma eleição que pode vir a ser extremamente conflituosa, o cenário aponta para meses muito voláteis. Dessa forma, os analistas sugerem investimentos em empresas com histórico já bem consolidado, tendo em vista que o desempenho dessas empresas eles são bem mais previsíveis. Por sua vez, as companhias de crescimento, nesse momento, podem vir a ser muito impactadas, justamente porque elas são muito mais suscetíveis às variações do mercado. E a pergunta que eu faço a vocês é a seguinte: quantas dessas empresas vocês possuem em carteira? É importante ressaltar que o site da Economática não leva em consideração a inflação que incide sobre os dividendos e juros sobre capital próprio. Ainda assim, o valor acumulado em 9 meses supera em 68% o resultado consolidado alcançado em 2020, que foi de pouco mais de 119 bilhões. Por sua vez, em 2019, os pagamentos realizados somaram 136,7 bilhões. Pois é, a curiosidade que fica é sempre a mesma, ou seja, quantas dessas empresas fazem parte da sua carteira? Da minha parte, eu posso adiantar que 3 dessas empresas fazem parte do meu portfólio, porém 2 ocupam posições fixas, enquanto a terceira faz parte como um ativo que eu tenho para gerar mais rentabilidade da minha carteira, no longo prazo, obviamente, né? O objetivo é intensificar os meus ganhos, possibilitando assim que haja um incremento da minha carteira principal. Gente, como eu sempre falo, se os investimentos ainda não fazem parte da sua rotina, você precisa transformar o quanto antes essa ideia em um hábito saudável. Do contrário, o tempo irá passar e você irá se tornar refém de escolhas mal feitas. E não há nada pior do que isso. E o resultado será a sua total dependência de um auxílio do governo no futuro. Se esse não é o seu objetivo, então busque educar-se financeiramente o quanto antes. Do contrário, com toda certeza você irá depender do governo. Eu vou deixar aqui nos cards, como também no descritivo, 2 vídeos com análises de empresas, como também alguns livros que eu considero essenciais para quem deseja aprender ou adora o mundo dos investimentos, tá bom? Bem, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio do iPodcast e se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu respondo para você, tá joia? Aproveite e se inscreva nos canais, né, no Instagram, também no Facebook.
como também ative as notificações para você receber os novos episódios. Ah, e se for possível, deixe o seu joinha, né, a sua curtida para contribuir com o canal. Combinado? Super obrigado, um grande abraço, até a próxima, valeu, tchau!